17 de agosto, bondade, não amargura. Efésios 4, 31 e 32 diz o seguinte: longe de nós toda, qualquer amargura, cólera, quer dizer, indignação, ira, ódio, gritaria, blasfêmia, que é difamar a Deus, falar mal de Deus, e malícia. 6 coisas que o cristão tem que banir da sua vida, da sua boca, da sua mente. Continua: antes, sedes benignos, bondosos, compassivos, pacientes, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou. Então, esses 6 vícios que não devem existir entre os cristãos estão numa ordem negativa e depois numa ordem positiva. O que não pode e o que pode. E no final, existe uma lógica. Paulo coloca uma lógica. Tudo isso para que vocês perdoem os seus semelhantes. Da mesma forma que você foi uma pessoa cruel, pecadora, uma pessoa que merecia ter o desprezo de Deus, não. Deus não te desprezou porque você teve amargura, indignação, ódio, gritaria, blasfêmia, malícia. Tudo isso você teve, e Deus te perdoou. Não faça isso com o seu semelhante. E se ele fizer isso com você, você perdoa como Deus te perdoou. E futuramente e diariamente a gente precisa do perdão de Deus. Mas ele só vai perdoar se nós perdoamos também. É interessante aqui a palavra blasfêmia, que quer dizer uma fala degradante contra Deus. Uma fala depreciativa, uma acusação, uma mentira sobre Deus, algo que tenta denegrir o caráter de Deus, a blasfêmia. Então, é caluniar a Deus, é falar mal de Deus. Por quê? Porque você está irritado, você está amargurado, você está indignado, você está com ódio. O resultado dessas atitudes internas da pessoa por uma coisa que aconteceu ou por algo vai gerar, lógico que o ódio, ele começa a gerar gritarias, gera malícia, é um julgamento malicioso, errado, julgamento errado. Não só sobre pessoa, mas sobre Deus. Então ele passa a ser uma blasfêmia.
Ou seja, os primeiros pecados vão afundando cada vez mais até chegar na blasfêmia, que é falar mal de Deus, é culpar a Deus. Então, quando essa amargura, indignação e ira sai do controle e passam a ser falas irritadas, como gritarias e blasfêmias, então ele chega no fundo do poço, que é a blasfêmia. Aí ele já deixou de falar com pessoas. Agora ele está culpando a Deus, de maneira direta ou indireta. O discurso do mal, porém, mais do que tirado da nossa vida, esse discurso do mal, deve ser substituído. Não basta só tirar as coisas do mal, ou permitir que o Espírito Santo tire isso da sua mente, do seu coração. Por quê? Um copo nunca está vazio. Ou ele está cheio de ar, ou cheio de líquido, ou cheio de alguma coisa. Assim é a nossa mente. Não pode ficar vazia. Porque alguém tem que morar lá. E esse alguém é você próprio, que vai fazer o que o inimigo quer, o que a sua natureza pecaminosa quer, ou o Espírito Santo, ou Jesus, que vai fazer a vontade do Pai. Então você tem que não só suprimir, tirar, mas substituir nossas conversas, nossas atitudes, especialmente dentro de casa e dentro da família de Deus, e com todas as pessoas, né? Devem ser motivadas pela bondade, ternura e perdão, que eu e você não temos. É impossível para nós não somos assim. Nossa natureza já é amargurada, indignada, odiosa, cheia de blasfêmia, malícia, gritaria. Nós somos assim, nossa natureza é assim. Então, quem vai substituir isso? A bondade, a ternura e o perdão? Tirar toda aquela sujeira e colocar frutos do Espírito Santo? É Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Paulo apresenta o perdão vertical. Ou seja, quando eu peço perdão para Deus, vertical, Ele nos perdoa. Se nós estivermos perdoando quem? Na horizontal, o nosso semelhante. Senão Ele não vai perdoar. E se Ele não perdoar, nós não temos o nome escrito no livro da vida. Se não tivermos o nome escrito no livro da vida, nós estamos perdidos. E quando nós não perdoamos, nós entristecemos o Espírito Santo. E vai dando os passos para o pecado imperdoável. Pense no poder de suas palavras. Como você deve usar para edificar e encorajar as pessoas na fé. E não afastar as pessoas. Porque nós devemos amar a pessoa e não os pecados da pessoa. Temos que fazer a separação. Só Deus pode nos ajudar.